Muito boa tarde para você que está ligado no canal 48.1 da TV Sol, canal 48.1, como eu acabei de dizer, no canal Livre. E no cabo nós estamos no canal 8 da Clara, em breve, no 8 da Vivo também, a TV comunitária. Nosso Inova em Ação está no ar, comigo aqui, sempre ao meu lado, Maurício Baroni. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Jair. Boa tarde, Lílio. Nosso convidado especial vai estar se apresentando logo mais. Vocês que nos acompanham pela TV Sol nesse dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E vocês também que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube. Hoje vai ser um bate-papo muito especial, muita inovação, um assunto extremamente legal, não é isso, Jair? É isso mesmo. E, infelizmente, como nós dissemos semana passada, que nós não íamos fazer o programa hoje porque era dia do trabalho, né? Mas o Lílio teve uma grande sacada, falou, não, vamos gravar. Claro, conseguimos o estúdio aqui, uma brecha no estúdio. O programa hoje é gravado, não vai dar para você participar conosco, mas na outra semana estaremos aqui ao vivo de novo, sempre no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Lílio Rocha Neto, boa tarde. Alô, renovadores. Eu não ia. Renovadores. Eu falei, não, vamos gravar, vamos no gravado. É legal ao vivo, né? Eu gosto muito do ao vivo, mas não ter, eu falei, não. Eu ia ficar com saudade de vocês, é muito tempo longe de vocês. Eu falei, não, tem que gravar. Obrigado, pessoal. E eu acho que o tema de hoje eu gosto muito. A gente vai falar bastante sobre ele, mas é engraçado que quando a gente fala da palavra venda, né? A grande maioria das pessoas esquece que tudo nessa vida é uma venda. Tudo, 100% é uma venda. Antes de eu chegar em casa agora, eu estava indo embora, minha filha de 12 anos mandou um áudio assim: ô pai, eu tô gravando baixo pra mãe não ouvir. Eu vou voltar de uma festa, tem como as meninas virem aqui, dormir aqui em casa? Ela tá vendendo. Ela tá tentando vender algo que ela tem, que ela quer trazer as amigas, ela quer fazer um evento lá em casa e ela precisa vender essa ideia para mim, eu preciso comprar essa ideia dela, né? Então tudo na nossa vida é venda. E aí, Percival, antes de você falar quem é, como vai fazer, etc., a nossa velha pergunta: quem é o Percival, mas sem falar o que você faz? Legal, legal. Obrigado, gente, pela oportunidade. Eu sempre gosto de dizer, a oportunidade está no nosso dia a dia, a gente tem que abraçar e se expor, né? As pessoas devem se expor mais. Percival é um cara apaixonado pelo que faz. Eu digo que eu gosto de sintetizar minha história assim. Eu tinha perto de 26 anos, eu já comecei a empreender e alguém perguntou para mim, né, se eu tinha ideia de me aposentar, e aquilo bateu na minha cabeça de um jeito e falei assim, espera um pouquinho, se aposentar de praxe, tá, gente? Que tem no nosso inconsciente coletivo. É você parar de trabalhar, fazer o que gosta, ainda ganhar uma grana com isso. Eu virei para a pessoa e falei assim, eu tô aposentado. Porque com 26 anos eu tive a grande sorte de me encontrar, né? Eu venho da mecânica, do mercado automobilístico. E com 26 anos eu me encontrei no empreendedorismo, sou um apaixonado por isso. E eu falo que eu tive a grande sorte, acho que são poucas pessoas que têm isso na vida, de fazer o que gosta e de paixão mesmo. Então eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Adoro viver, adoro viajar. Acho que eu li uma frase hoje que me completa, que fala: ninguém volta pobre de uma viagem. A gente sempre volta transformado e rico, né? De experiências. Aliás, comecei a ler um livro agora, Morra Sem Nada, e está fazendo uma identificação enorme comigo. E outra paixão que eu tenho é a leitura. Então é isso que eu sou apaixonado. Acho que a gente se traduz naquilo que a gente é apaixonado. Boa, Uma boa definição. É uma boa definição, porque justamente é isso, né? A paixão é o que nos leva. E o livro Morra Sem Nada é muito legal. É muito legal. A gente fala de empreendedorismo aqui, né? A gente fala de venda, e eu falo para minhas filhas, né, que o máximo que eu vou fazer é ajudar elas a construírem, porque o meu momento de parar de gerar receita vai ser quando eu vou começar a torrar receita. Exato. Não vai sobrar, não. Eu falei, não vai sobrar nada. Eu falei, vocês tratem Olha, eu tenho uma pessoa na minha família que outro dia chegou para mim e falou assim, olha, trabalhei que nem um burro velho, cheguei onde cheguei, consegui o que eu quis. A minha filha agora que lute, porque eu vou torrar o meu dinheiro. E eu não vou dar spoiler do livro do Morra Sem Nada, mas é um pouco disso, né? Mas aí, vamos lá, a gente quer falar de vendas, né? Ótimo. E você tem
não só age, mas tem uma empresa focada nisso. Sim. E o nome é legal, né? Porque o nome dela é funil de vendas, E né? detalhe, vendas. está registrado esse nome. Registrado. Não é um há 15 termo. anos. Há 15 anos. E muita gente não faz ideia do que é um funil de vendas quando você vai sim. para venda. O que é topo de Perfeito. funil, meio de funil, fundo de funil. Mas acho que, Percival, para a gente já começar a entrar, por que ter uma empresa focada nisso, em vendas? E o como que você faz isso, né? O seu empreendedorismo é ajudar outros empreendedores, é mudar o mindset? E qual que é o ambiente que você permeia? Legal. Contextualizando essa questão principalmente da marca, do brand, né? Do nome, a gente estava lá com... Hoje é uma expressão que a gente usa assim, o mato era alto e a gente estava nessa transição de ideias, né? A ideia principal era ter uma empresa inovadora, uma empresa de serviços, e a gente estava num dilema muito grande. Todas as empresas que a gente já entrava para estruturar a área comercial ou estruturar a área de gestão, que era o princípio de tudo, em algum momento a gente estava em vendas. Era incrível, era o ponto comum, era a convergência de tudo, né, em vendas, porque é a dor maior. Toda empresa, por mais bem sucedida, por mais formatada que ela está, ela nasce basicamente só de duas formas. Ou a pessoa era muito boa de produto, no que fazia, e monta a empresa, ou o cara era um baita de um vendedor e monta a empresa. De qualquer forma, existe um desequilíbrio em tudo isso. Então, quando a gente começou esse movimento, a gente gosta, aliás, traduziu isso na nossa última convenção, né? Chamou-se o maior movimento de vendas do Brasil. A gente começou a entender o que era a tradução de uma venda. Então, não existe tradução melhor de qualquer tipo de venda, senão ela simbolicamente fala num funil, onde você sempre vai ter uma entrada maior de oportunidades, uma perda natural no meio do caminho, porque as pessoas vão se filtrando dentro desse funil, e sempre vai ter uma saída menor. A grande sacada é começar a entender que o funil não é para se construir uma cobrança de meta. Pelo contrário, na nossa empresa e nas empresas que a gente entra, a gente cria esse paradigma, que é você não deve cobrar meta. Meta não se cobra, porque o funil é a tradução do quê? De uma das leis mais antigas do universo, causa e efeito. Então o funil é a tradução simbólica de uma venda, mas ele traduz o que para nós é aonde eu vou agir nas causas para ter o efeito que eu quero. É engraçado, é o volume, né? E o funil ele mostra isso, né? Desde quando. E desde lá de trás, Maurício, na campanha política, lembra? A gente falava. E olha que legal, né? Na política, quantos votos você quer? Com quantas pessoas você está disposto a falar? Se você, uma venda, né? É uma venda. E quanto venda, mais gente você coloca no funil, mais sai lá. Quanto mais gente você traz do seu lead, né? Quanto mais contatos, quanto você coloca no topo do funil, mais sai. Mas e eu tenho sempre uma dicotomia com isso, mas tem muito que quanto mais você coloca, também mais se perde, né? Porque se você não conseguir tratar o seu cliente, nutrir ele, mesmo que ele ainda não seja seu cliente, né? Sim. O que a gente estava conversando esses dias lá sobre BNI, né? As pessoas, a galera fala disso, se você não consegue também tratar, mesmo antes de ser seu cliente, o cara vai embora antes, né? Eu falo que é o cara que enche o carrinho no Mercado Livre e depois esvazia o carrinho e não compra nada, né? Você fica feliz, o cara começou a juntar, né? Começa a clicar um monte de coisa que vai comprar, daqui a pouco ele esvazia o carrinho e não compra nada, né? Perfeito. Existe uma metodologia para isso, né? Vocês acabam trabalhando isso, ajudando. Como é que a gente separa o joio do trigo aí, né? Do que a gente está só gastando tempo? Eu gosto de dizer o seguinte, pior do que você não ter lead no teu funil é ter o lead errado. Boa. É verdade. Né? Então, muitas vezes a gente entra, nós temos o nosso braço de consultoria e em 99% das empresas que a gente entra, é muito engraçado isso. O empresário pensa da seguinte forma, eu preciso de mais leads. Em 99% das empresas que a gente prova que ele precisa de menos leads. Mas lead qualificado. E o lead qualificado, né, Jair, tem também uma outra pegada, que tem uma confusão enorme entre o funil de marketing e o funil de vendas. E aqui eu vou dar uma dica aqui enorme para os empreendedores que estão olhando a gente agora, que é o seguinte, não adianta nada você achar que tem um marketing que está gerando esse lead e achar que esse lead tem que vir aquecido. Detalhe, gente, quem aquece o lead é o vendedor. Marketing tem que entregar o lead no perfil.
Então a tua conversa com o marketing tem que ser na questão do perfil ideal do teu cliente. Então a entrega, e eu vejo muitas agências de marketing, até próximos da gente, né, Jair, numa briga constante entre o que ele está gerando e o que realmente está convertendo. Então a gente gosta de entender na nossa metodologia, respondendo a tua pergunta, sim, a gente tem uma metodologia onde que a gente coloca o seguinte: marketing faz o papel de entender o perfil da empresa e trazer o lead naquele perfil. Ok? Agora, quem tem que alinhar esse lead e aquecer esse lead é o vendedor, através da metodologia. Eu só um exemplo que eu vivi isso, né? Um lead super bom, né? Empresas grandes, né? Milionárias, gigantescas, aí todo mundo quer, né? Sim. Aí ele fala, mas eu te pago com 180 dias. Aí eu falo, é isso? É um lead bom, né? É um lead, só que dependendo da empresa, o segmento, o fluxo, a quantidade de dinheiro que ela vai ter que desembolsar para ficar pagando, que ela vai vender. E um exemplo muito bacana que é no segmento de plástico, né? Peças de plástico. Você vai pagar para uma Braskem com 7 dias. Só que a pessoa que você vendeu a peça vai te pagar com 180. Aí quanto mais você vende, mais dinheiro você tem que ter. Esse lead, dependendo do quanto de fluxo de caixa que tem, é ruim. Exato. Eu acho que é isso que é muito bom e destacar. E quando a gente fala do marketing, você falou muito bem disso, é o perfil, né? Que tipo de gente, de cliente. Eu sempre falo tipo de gente quando eu tô falando, porque a galera esquece que é pessoas, né? Sim, É tudo CPF. perfeito. Que tipo de pessoa você quer, né? Que tipo de cliente você traz? É esse tipo. E aí, pra gente exemplificar, Percival, pra você conseguir até descrever, pro pessoal entender, eu sempre separei em tier 1, 2 e 3. Tipo assim, o tipo de cliente 1, 2 e o 3. O 1 é aquele gigantesco. Eu dou até os nomes, Unilever, todo mundo quer vender para Petrobras, né? Todo mundo quer vender para esses caras. São os de 180 dias para pagar. O Tier 2 é aquele mais regional, né? Eu não falo nem de faturamento, porque eu conversei com uma pessoa que ela faturava, se eu não me engano, 48 milhões por ano. Ela falou que ela era pequena. Eu falei, mas comparação em quê? As empresas do Brasil, Qual você é o parâmetro? gigante. Qual é o parâmetro? No Brasil, você é gigante, né? O meio é aquele cara que está mais próximo, que você consegue chegar na alta liderança. Eu acabava separando. E o menorzinho lá, né, o Tier 3, é o cara que, se você chegar, ele vai conseguir comprar, ele vai conseguir ser seu cliente, mas você precisa ajudar ele até te comprar, né? Você precisa, eu financio para você, você me paga com mais tempo, eu vou te dar uma consultoria de como implementar a minha ferramenta. Sim. Isso realmente é de extrema importância na separação, se tira, olhar faturamento, tipo de empresa? Nós estamos falando de inovação também, né? Sim, claro. Então eu quero quebrar um paradigma. Aliás, é um livro que eu recomendo também, chama-se Conveniência, o nome do negócio, do Arthur Igreja, um baita de um livro. Ele ajudou a gente a entender uma coisa que nós praticávamos meio que intuitivamente. Na nossa empresa, eu vou falar de nós, porque a gente pode falar isso, é uma empresa de 15 anos já, que hoje nós somos 3 empresas do grupo, né? Tem o CRM, tem a parte de educação e agora nós franqueamos. Hoje nós estamos com 35 franquias no Brasil inteiro. O que a gente aprendeu é o seguinte: a gente quebrou esse paradigma de perfil de cliente sendo definido por faturamento, geografia ou qualquer outro, vou chamar até de estigma, que o mercado colocava para você dividir seus clientes. Qual que é o teu cliente ideal? Aquele que te dá rentabilidade. Então, assim, hoje, com a velocidade que nós temos, as empresas têm que adaptar o seu modelo de negócio a atingir o cliente que vai dar rentabilidade. Então, por exemplo, eu vou falar de nomes aqui, não é problema nenhum. A gente tem como cliente uma Magalu, que é gigante, né? E nós temos clientes que são um escritório de advocacia que tem 2 advogadas. Por quê? Porque aí o mundo se transformou e os modelos de negócio devem se transformar em uma visão nossa, graças a Deus está dando bastante certo, que é o quê? Você tem que ter, sim, adaptar o teu produto ou serviço para a dor do teu cliente, e esse projeto ele é bom. Né? Lá na empresa a gente não fala assim, projetinho ou pedidinho. É tudo projetão, é tudo pedidão. Porque o que manda na tua empresa é rentabilidade. Boa. Porque nós falamos o seguinte, a única coisa que quebra uma empresa o que é? É falta de fluxo grana. de caixa. A única coisa que quebra uma empresa é fluxo de caixa. E o que acaba com o teu fluxo de caixa? Chama-se retrabalho. Por quê? Porque gera um custo invisível. Então, se o teu modelo de negócio ele é eficiente ao ponto de você atingir uma gigante e uma pequena, você encontrou realmente um modelo de negócio que vai sobreviver, porque hoje, para mim, cliente bom é o cliente que paga. E cliente bom é que me dá rentabilidade.
O resto é meu dever. Eu tenho que me adaptar a esse mercado. Então a gente quebrou um pouco esse paradigma de entender tamanho de empresa, quanto fatura, porque eu vou fazer um parênteses aqui. Eu venho da indústria automobilística e eu vivi muito o momento da indústria automobilística na transição, onde não precisava de vendedor, porque a oferta e demanda era muito mais demanda do que oferta. Quando isso existe no mundo, historicamente, você não precisa de vendedor. Quando essa balança muda, você precisa ter vendedor. E quando eu passei por essa transição, era uma questão muito clara assim, as empresas que sabiam comprar. E quando você vende para uma empresa que só quer aproveitar de você como fornecedor, ela só quer uma coisa, ela quer te quebrar. E ela vai te quebrar e vai quebrar outros, e esse ciclo vai. Felizmente, isso vem acabando. Então, isso levou a gente forçosamente a pensar o seguinte, não é o mercado que está errado, é a minha empresa que tem que mudar. Então, como é que eu lido com isso, né? Isso para mim é o ponto mais inovador da funil de vendas hoje. A gente consegue atender do nano ao gigante, adaptando o meu produto e olhando para a rentabilidade do meu projeto. Então, isso é projeto a projeto. Vai projeto mesmo projeto, dentro da mesma empresa. Mesmo dentro da mesma empresa. Boa. Então, assim, eu acho que essa é uma sacada. A gente também implanta isso em algumas empresas que a gente presta consultoria e está dando bastante certo. Ô Percival, vamos contar um pouquinho da história, como é que nasceu o funil de vendas, né? Aliás, vamos mais para trás um pouquinho. Você me contou que vocês tinham uma outra empresa. Sim. Que era uma empresa de inovação. Conta pra gente como é que é essa história. Eu estava falando aqui nos bastidores, né? Estava falando da Tálamo, foi uma empresa, foi uma inspiração que nós tivemos. Depois da minha saída da montadora, vamos falar assim, eu entrei num momento de descoberta, de procurar. Eu gosto muito de estudar e a gente estava estudando. E era um tema que a gente estava estudando, que era o Design Thinking, que é uma metodologia que a gente aplica até hoje nos nossos negócios. E do encontro aí sim com o meu sócio, que é o Thiago Pirinelli. Eu sempre era o cara dos negócios, ele era o cara do design, ele é o cara do brand, do design mesmo. E foi uma coincidência muito boa nas nossas vidas. A gente se choca e fala assim, cara, vamos revolucionar o mercado. Onde é que vocês se encontraram? No ABC Paulista. Não, mas trabalhavam na mesma empresa? Não. Eu vou contar aqui a história que vai ser muito interessante. Eu trabalhava numa empresa dando consultoria já na área de gestão, porque é uma outra paixão que eu tenho. E o Thiago foi fazer um trabalho lá. Ele foi vender um site. Ele era designer e foi vender um site. E eu participava do board assim, da empresa para decisões. E a gente estava disposto a pagar, vou falar um número aqui aleatório só para dar grandeza. 10 moedas, 10 mil reais naquele site. Entrou ele e o Fábio, que é nosso grande amigo até hoje, que era o sócio dele na época. Entraram na sala e fechou o negócio por 5. E eu me senti numa obrigação, porque eles eram muito mais jovens. Viu? Eu falei assim, Tiagão, não era Tiagão ainda, né? Tiago, vem aqui comigo. Vem na minha sala, eu tinha uma sala lá, um QGzinho lá. Sentamos lá e falei assim, olha, seguinte, cara, vocês são péssimos vendedores. E eu vou falar isso aqui, né? Vocês vão entregar, nós vamos assinar o contrato, vocês vão ter que entregar pelo que vocês fecharam agora, porque deram a palavra. Mas, cara, deixa eu falar para você não vai sobreviver com a tua empresa, porque se vendeu errado, vai dar errado. Né? Então é uma questão, e foi uma conversa muito calorosa até, né? Porque confrontava ali, ele é muito mais jovem que eu. E aí, para minha surpresa, 1 ou 2 semanas depois, ele começou o projeto e tudo mais, ele me presenteou com um livro, que é muito interessante, até pelo tempo, chamado As 10 Faces da Inovação. Ele me presenteou com esse livro. Que louco. Ele me presenteou. E aquilo me marcou, né? Me marcou bastante. Isso, a vida seguiu. Eu fui e fechei um ciclo na minha vida profissional e aí estava buscando a inovação. Fiz uma viagem para Israel, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu tive na Universidade de Tel Aviv, onde eu aprendi a questão da inovação numa outra perspectiva, das restrições, porque você só inova quando falta, você nunca inova quando tem abundância. E na volta, eu trouxe comigo um outro livro, ó, como o livro faz parte da minha vida, do Business Model Generation, do Alexander Ostenwalder, que fala sobre modelos de negócio. E falei, cara, vou montar uma empresa de design thinking e vou procurar. Puta, preciso de um site. Lembrei de quem? O cara que deu o livro. Do Thiago. Do Thiago. E fui lá e cheguei, Thiago, tô com essa ideia e tal. Ele tava com chamava Chile Design na época. E ele fazia design de embalagem, de brand, de marcas. Falei, cara, aí juntou a fome com a vontade de comer. Só que a gente começou em 10 dias, a gente virou sócio, a gente ficou sócio na palavra durante 1 ano, para depois nascer a Tálamo.
E a gente nasceu empolgado, né? E aqueles negócios do destino, um dos primeiros grandes projetos que a gente pegou foi do BH Airport, que é o aeroporto de Confins, onde a gente fez o maior projeto da nossa vida, que é a transição da Infraero para BH Airport, do público para o privado. Foi o maior desafio da nossa vida, foi 1 ano e meio de projeto, incrível para nós lá. E a gente falou, acertamos, cara, vamos ficar milionários, porque vender isso aqui vai ser uma delícia. E a gente percebeu um pouco, a gente estava comentando aqui nos bastidores, existe um problema assim de cultura das empresas. Né? É fácil falar de inovação, é apaixonante, é filosófico até, mas colocar a inovação na prática ainda é muito difícil. Infelizmente é isso. Eu tendo a dizer que é beira o impossível, né? Porque a inovação, eu fui head de inovação na DHL durante 8 anos. E a inovação, primeiro que ela realmente beira a ilegalidade, né? Você fica ali quase que tomando... não pode, você não vai fazer. Eu sempre, quando a gente está falando de inovação e da ilegalidade, eu falo, o que nossa mãe ensinou pra gente, né? Não anda com estranho, não entra no carro de estranho e não aceita doce de estranho, bala de estranho, né? Sim. A gente hoje faz tudo isso e ainda dá 5 estrelinhas pro cara ainda, né? Tudo que ela ensinou a gente faz, beira ilegalidade. Mas falar pra sua mãe, eu vou entrar num carro com um cara que eu não conheço, eu chamei no aplicativo, ele vai me levar não sei na onde, eu vou beber a água que ele tá me dando lá dentro, eu vou chupar a bala que ele me imagina. A minha mãe, há 20 anos atrás, falou, nunca que você vai fazer isso, você não vai entrar num carro de estranho. Que ruptura é essa? Mas tem essa questão dessas mudanças, né? Eu conversava ontem com uma pessoa e justamente sobre esse assunto, né? Como que algumas coisas mudaram de uma maneira que elas entraram na nossa vida meio que de mansinho e hoje faz parte da nossa vida e a gente não consegue viver sem. Vou dar um exemplo para vocês, celular. Ontem nós tivemos um apagão na Europa, né? Apagou Portugal, Espanha, um pedaço da França, Bélgica e Itália. Mas apagou de apagar. Não tinha energia elétrica. Aí o pessoal não sabia como fazer para ligar. Não tinha telefone. Como é que eu vou avisar que eu estou bem, que eu não estou bem, onde é que eu estou? Não tinha telefone. Não tinha telefone. Ou não tinha rádio para o avião pousar o avião, para o avião pousar no aeroporto. O pessoal perdido porque não tinha celular. E aí essa dependência, né? Falou da metodologia, né? E a dependência da tecnologia, a dependência da inovação, que tem gente que fica dependendo, achando que tem que inovar também o tempo inteiro, né? Calma, né? O que você falou, né? Nem tudo. Eu falo de não automatizar a estupidez. Perfeito. Aquelas coisas. E foi legal você falar do Design Thinking. Tinha um tempo que eu estava com o Maurício, a gente estava falando do custo de aquisição de cliente, né? Do CAC. E do LTV, que é o Lifetime, é o tempo que ele deixa dinheiro para você. Essas gírias, essas design thinking, essas coisas, e depois essa sopa de letrinha, eu estou prometendo pro pessoal que eu vou começar a escrever o que é, porque tem muita gente que não sabe. Isso, dependendo da empresa, já é a maior inovação que ela tem que ter. A gente estava olhando algumas empresas, lojas e etc. Como é que a gente sabe? Quanto é que você gasta para trazer um cliente para dentro? A pessoa não faz ideia de quanto que ela gasta para colocar um cliente dentro da loja. Falei, a propaganda que você tá indo, tá? Você tá dando um cafezinho? Tô dando um cafezinho. Então, quanto você gastou de café? Não sei. Falei, você vai dando de graça? O cara falou, eu vou dando de graça. Aí tinha uma máquina daquela Italian Coffee. Falei, o cara colocou uma máquina Italian Coffee para dar de graça para trazer cliente. Falei, quanto é que você paga ali? R$1.800. Eu falei, tá aí. Você já gasta R$1.800 para tentar trazer cliente. Eu falei, e o cliente entra e falou, não, o pessoal bebe café e vai embora. Eu falei, então, o que você faz com essa máquina? Mas olhar e falar da funil e falar de todas essas gírias, eu acho que a primeira coisa... Mas ele não explicou ainda, posso te interromper? Manda. Como ele veio do ABC para Indaiatuba, né? Então vamos lá. Como é que eu era de São Miguel, eu era da Zona Leste, eu ia lá perto do ABC. O sócio a gente já entendeu como foi. De tudo isso aí, nasce, depois da Tálamo, nasce a funil de vendas, e fazendo esse primeiro ponto aí, eu tô aqui por causa da General Motors. Porque quando eu era do mundo automobilístico, eu vinha fazer muitos projetos aqui no campo de prova. Mas estava longe demais da minha percepção de um dia morar aqui, né? E a minha busca, e aí hoje é mais fácil falar de qualidade de vida, mas eu acho que, na verdade, eu estava procurando me encontrar do que ter qualidade de vida só. Eu viajei esse interior próximo de São Paulo inteiro, de Jundiaí, Louveira, Valinhos, Vinhedo. Eu vi tudo e aqui foi o último lugar que eu vim. Aliás, fato curioso, estávamos eu, minha mulher, meu filho, vindo para cá, e antes de sair do ABC, eu falei, é a última vez que a gente vai sair para procurar uma casa ou um terreno no interior. Se não for hoje, a gente volta
E né? acabou. E acabou. É, Vou comprar um vamos- apartamento maior e vou falar só do ABC. E realmente veio, eu fui num condomínio, minha mulher falou, não gostei. Tava indo embora, não muito calmo, já tava meio pé da vida. E foi no último momento, ela viu um outdoor, ela falou, esse é o último, prometo que vai ser o último. E foi realmente o O último. último. E a gente encontrou aqui, eu moro bem perto aqui, e foi, eu falo que eu tive outra grande sorte na minha vida em inovação, chama-se momento de ruptura. Não foi incremental, foi disruptiva. E eu tô aqui É porque porque... do ABC pra... Eu vim de São Foi- Miguel. Pra nós é uma Foi os mudança 44 muito do grande, segundo né? tempo. Mas você Exatamente. trabalhava na GM aqui no campo de Não, prova? eu trabalhava, eu sempre digo o Quer perguntar, seguinte... você comia macadâmia com chocolate lá? Então, Porque Ela tinha plantação de Ô, macadâmia. delícia, hein? fazenda. Meu Então, cunhado assim, trabalhava lá, era uma delícia A comer Dalânia, macadâmia. a Dalânia trabalhava lá e trazia macadâmia para nós. Ixi, né? aquilo era uma delícia. Lembro. Não, isso aqui era um resort, né, gente? Isso aqui é um resort. Era o resort aqui. É assim, eu digo o seguinte, eu também tive muita sorte na minha primeira parte. Eu fiz Senai, com 14 anos eu estava já no Senai, eu sou piso de fábrica mesmo, nasci no piso de fábrica, mas eu trabalhava para uma sistemista, que era o quê? Foi aquela mudança. O primeiro site, quando a gente fala site, não é site da internet, que é aquele modelo de a montadora no centro e os fornecedores em volta, no mesmo terreno. Ambiente, né? É, no mesmo. Eu falo que eu fiz um projeto para a Fiat em Betim, que foi o primeiro modelo assim. Depois veio a GM com Gravataí, veio a Ford com Camaçari. Estelantes lá em Goiânia. Então, esse modelo, ó, eu estou ficando velho, eu participei dessa mudança, né? Então, foi aquele momento que as montadoras se tornaram realmente montadoras. Eu sou da época que a Volkswagen tinha 47 mil funcionários. Era uma cidade, era verticalizado, o motor era feito lá dentro. Quando começa a ficar horizontal e há essa terceirização, eu fazia parte de uma empresa que fornecia para essas empresas, né? Então, assim, eu tive chance de manhã, eu estava no portão 1 da GM negociando com a GM, à tarde eu estava na Mercedes negociando com a Mercedes. No outro dia eu estava na Scania, no outro dia eu estava na Caterpillar. Eu não sabia disso, tá? Era inconsciente. Essas culturas que eu acabei trabalhando é que me moldaram de alguma forma, assim, de uma forma mais holística, vamos falar de processos diferentes, que hoje eu falo que eu tive uma grande sorte de viver várias culturas ao mesmo tempo. Então, eu vim desse universo, caí para o mundo de serviços e hoje vivo aqui em Indaiatuba e me sinto bem completo com tudo isso. E a minha pergunta é aquela, como é que você, uma pessoa que foi forjada no chão da fábrica, né? Presa, Sim. vamos falar, presa em 4 paredes. Sim, mas era Você isso fica na mesmo. parede. Era isso mesmo. Né? Como é que você vai dar esse salto para o universo de serviço e de vendas? Como é que foi esse processo? E é o que eu digo sempre, até meus 25, né, porque a ruptura foi nos 26 anos, eu não achava que tinha outro mercado. Para mim era só automobilística. O resto não existia. O resto era subproduto, né, porque eu vim do ABC Paulista que respira isso. Então, para mim, meu primeiro sonho era ser ferramenteiro, depois era ser projetista, depois era ser engenheiro, e era isso. Não existia outro horizonte. Estava dentro daquele núcleo, né? Daquilo. A bolha estava fechada na bolha. E a grande ruptura veio desse momento que eu falei, tem algo errado na minha vida, não é isso que eu quero. E aí começou essa minha empreitada. Aproveita, alguém da família fazia parte disso, porque geralmente quem da família está no meio. Todo mundo que não, você tem que trabalhar na fábrica. Outra curiosidade. Eu, quando pedi a conta, quando eu falei na Plastec, ó, eu vou sair da Plastec, Plastec. a minha mãe falou assim pra mim: você tá louco? Você tem 16 anos de empresa? Você vai sair? Ela falou: não se sai de uma empresa. Eu falei: por que não? Ela falou: não se sai de uma empresa. Eu falei: mãe, já 16 anos. Eu quero respirar diferente, né? E aí é outra condição, né? Nós somos em 3 irmãos. Meu irmão é o mais velho, minha irmã é a do meio e eu sou o caçula. E meu irmão trabalhava nessa empresa já. Aí minha irmã foi trabalhar nessa empresa. E eu fui trabalhar nessa É empresa. bem a cultura daquela região. Meu irmão ficou 28 anos, minha irmã ficou 18 anos, eu fiquei 14 anos. Bem a cultura do ABC. Então, assim, e eu fui o primeiro a sair. Posso falar como que eu saí ou não? Pode, claro. Aqui pode Assim, tudo. só para o ponto. A empresa que... Nós chegamos a ter 700 funcionários nessa empresa. A primeira... Quantos? 700. 700. A primeira geração, que eram os donos, eram descendentes de italiano e montaram as ferramentarias. Isso era o praxe daquele momento. E a empresa foi muito bem na primeira geração. Na segunda geração, entraram genros e filhos. Né? A história já começa... Começou e eu lembro a assim, complicar. a gente estava implantando o ISO 9000. Né? Eu estou ficando velho porque a gente implantou a CBE 9000 Nossa. antes da ISO 9000, que a CBE era um dos nossos clientes. E ela trouxe essa norma já antes da ISO. E o meu diretor, né, na época,
ele chegou e a gente teve lá uns deméritos na hora da auditoria da ISO 9000. Porque tudo era novo, gente. Era um negócio muito complexo de você falar de documentação e tudo mais. E eu lembro que ele fez uma reunião assim, chamou todos os gestores. Na época eu era precoce, com 24 anos eu já era gerente da minha área, né? E ele falou, olha, se vocês não fizerem, eu vou fazer sozinho. E aquilo foi o maior presente que eu recebi na minha vida. Porque eu saí de lá, eu lembro que era uma sala de treinamento fora da área produtiva. A gente tinha que atravessar a rua. Eu lembro até hoje do sol, da luz, que eu atravessei a rua e falei, eu estou no lugar errado. E não é isso que vai mudar a minha vida. E para mim foi o grande, se a gente fala hoje insight, foi quando eu entendi que falei assim, ele falou uma coisa que é o maior absurdo da vida da gente, numa empresa como essa, que a gente dá o sangue aqui dentro. Se vocês não fizerem, eu vou fazer sozinho. Quando eu pisei do outro lado da rua, eu falei, então ele vai fazer sozinho, porque eu não vou estar aqui. É engraçado que a história de matar a vaca leiteira, né? Porque você Jogar a vaquinha do precipício. Você fica ali vivendo do leite da vaca e daqui a pouco matou a vaca leiteira, você fala, o que eu vou fazer? Aí tem a história, o cara ficou triste, você matou minha vaca leiteira, e ele morava num ranchinho, ele começou a fazer doce, começou a alugar quartinho, depois ele ficou milionário. Aí o cara, eu vim pedir desculpa pela vaca leiteira sua que eu matei. Ele falou, não, obrigado por você ter matado. Se você não matasse a vaca leiteira, até hoje eu tava vivendo de uma vaca ali. Você não cresce, né? Porque você fica você fica tão focado. Foi o maior presente. Foi o maior presente. Lá em casa a gente fala, é o efeito, não vou falar o nome da pessoa para respeitá-la e tal, mas a gente deu o nome do efeito. Lá em casa, toda hora a gente fala, a gente tá precisando daquele efeito. E a gente precisa, isso é um exercício, né? É um exercício constante. Então, um pouco da trajetória foi isso até chegar em vendas. E aí eu acho que isso foi a grande sacada. E um dia a gente teve que matar a vaca de novo. Foi quando eu cheguei pro Tiagão, meu sócio. A gente tinha um escritório, tinha os designers lá, o pessoal que fazia brand, fazia marca. Falei, Tiagão, acabou, cara. E a gente chamou todo mundo, abriu mão de todo mundo, ficou eu e ele na sala, tinha os computadores, os iMacs. Falei, cara, vamos vender tudo, vamos comprar notebook. Que agora a gente vai estar em campo. E, cara, e sempre o Tiagão junto comigo também, que é um irmão, né, pra mim. E a gente teve que matar outra vaca. E agora, há pouco tempo, há um ano atrás, a gente matou outra vaca. Porque a Funil de Vendas nasceu como um CRM, como tecnologia. Nós expandimos como educação. Só que a gente não estava mais escalando. E há um ano a gente falou assim, a gente vai ter que escalar. E agora a gente montou as franquias. Em um ano nós estamos com 35 franquias, são 33 no Brasil, 2 agora em Portugal. E a gente está lidando com outro mundo que a gente jamais pensou que ia ter isso, porque agora eu tenho 35 sócios. Né? Num modelo que eu era extremamente resistente de franquia, mas é o que hoje está escalando a empresa com a diversidade. E inovação é isso, é diversidade. Você está assistindo o Inova em Ação pela TV Sol, canal 48.1 e pelo canal 8 da Claro TV. Nós transmitimos todas as semanas ao vivo, hoje excepcionalmente gravado, nos estúdios da Rádio Jornal de Indaiatuba. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto para continuar esse papo aqui e eu vou botar o Maurício na fogueira também, porque ele tem uma excelente experiência aí na área pública e vamos saber como é que é a parte da inovação transita na área pública. Então não saia daí que os reclames do Baroni entram no ar agora. A Somos do Bem, antiga APAI de Indaiatuba, transforma vidas há mais de 40 anos, cuidando de centenas de crianças e adultos com deficiência intelectual e ou múltipla, oferecendo educação, saúde e assistência social de forma gratuita. Aqui, cada atendimento é um passo rumo à inclusão. Cada evento realizado é uma oportunidade de ampliar esse impacto. Venha nos conhecer. Participe dos nossos eventos e contribua com essa causa.
No Educandário Deus e a Natureza, acreditamos no poder da transformação. Há mais de 26 anos, cuidamos da comunidade com dedicação, oferecendo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos através de mais de 20 oficinas socioeducativas. E somos também entidade formadora do programa Jovem Aprendiz. Aqui, apoiamos e promovemos a inclusão, criando oportunidades para adolescentes, jovens e adultos. Seja parte dessa mudança. Juntos podemos transformar o mundo, transformando vidas. Estamos de volta com Inova em Ação pela TV Sol, canal 48.1 e também pela Claro TV. Esse programa vai originalmente ao ar às quintas-feiras, das 5h30 às 6h30, e depois, em vários horários alternativos, o programa é reprisado na grade da TV, tanto no ar, na TV canal aberto, como no canal fechado da Claro TV e, em breve, na Vivo TV. Nós falamos em inovação, nós estamos aqui com o Percival Oliveira, que é o nosso convidado de hoje, falando de inovação, de empreendedorismo, como é que ele começou para inspirar vocês. E eu vou botar o Maurício na fogueira agora. Maurício, você que tem essa experiência na área pública, como é que você consegue avaliar isso dentro desse... Porque a área pública é um mamute branco, é lerdo, é pesado. Como é que você avalia esse processo dentro do serviço público? Eu vou voltar lá no ano 99, né, quando eu fui candidato pela primeira vez a vereador em Indaiatuba, até foi onde eu conheci o Lílio. Foi? Há 25 anos atrás, pouco mais de 25 anos atrás, a maneira de se você fazer uma campanha eleitoral do trabalho era totalmente diferente, né? Nós não tínhamos redes sociais, a comunicação, nem a propaganda eleitoral na televisão. Indaiatuba era uma cidade relativamente pequena. Tinha televisão? Tinha uma cidade de 120 mil habitantes, né? 120 mil habitantes. E era uma campanha de 3 meses. Né? Era uma campanha de sola de sapato, onde você ainda... os brindes você podia entregar, lixa de unha, camiseta, boné, batom, ou seja... Então era uma campanha que você vendia a sua imagem no corpo a corpo, né? Olhando nos olhos. Aí eu fui eleito, fui o mais votado, e depois em 2004 fui reeleito aqui em Indaiatuba e fui presidente da Câmara. E falou aqui em ISO, eu quando fui presidente da Câmara, nós implantamos, e me corrijam se eu falar alguma bobagem, eu fui a primeira cidade do Brasil, a primeira Câmara Municipal do Brasil a implantar o ISO 9001 na época. E a certificadora, acho que esse é o nome, foi uma empresa de São Paulo, chamava Vanzolini ou Fanzolini. Vanzolini. Eu me lembro, saudoso vereador Maurílio Gonçalves Pinto. E quando nós fomos certificados, foi uma conquista muito grande, porque mudou toda uma estrutura da Câmara, dos funcionários que eram concursados. Nós tivemos que abrir as gavetas daqueles concursados de 15, 20 anos, que você não conseguia mexer no papel dele. Então foi toda uma mudança de visão da Câmara Municipal, de trabalho, de gestão de trabalho dentro da Câmara Municipal. E teve um evento muito grande, o dia da entrega. E eu me lembro que o Maurílio, saudoso Maurílio, gosto muito, uma pessoa que eu tinha muito apreço, falou: não, eu não vou participar, que o meu ISO é o voto na urna. Ele falou alto, fez até uma piadinha, saiu na capa do jornal da época, acho que Tribuna de Indaiá. E eu fui presidente da Câmara, cumpri minha missão. Depois entrou um presidente, o Nelsinho, mandar um abraço para o Nelsinho. Não deu seguimento nos trabalhos. E depois, na outra eleição, eu fui candidato, o Nelsinho foi, Maurílio foi, e eu fui reeleito e eles dois não foram, né? Então, ou seja, mas por quê? Não é que... Porque eu vim acompanhando a evolução dos tempos, né? Daí já começou as redes sociais, depois fui reeleito por um 3º mandato, fui secretário de Esportes e Turismo, fui reeleito por um 4º mandato. Aí já estávamos numa geração totalmente de rede social, de um trabalho já muito mais avançado, não que não teria o corpo a corpo, mas Indaiatuba já era uma cidade que você não conseguia mais andar ela inteira. Sim. Porque diminuiu para 30, 45 dias a campanha, de 90 dias, de 3 meses caiu para 45, a cidade quase triplicou, e você já não conseguia mais andar todos os bairros, conversar com as pessoas. E aí mudou totalmente uma maneira. Foi aonde que
que eu resolvi também tirar minha vaca, matar minha vaca de Indaiatuba, e foi onde abriu a porta de Elias Fausto, que eu fui para lá. Aliás, figura de linguagem propícia para sua ida para lá. Matar a vaca leiteira. Eu fui para lá e virei prefeito, né? Prefeito, eleito e reeleito. Ou seja, então, né? E é lógico que a área privada nos inspira muito e me inspirou tanto quando fui presidente da Câmara, secretário de Esportes em Indaiatuba, como prefeito em Elias Fausto, porque você tenta implantar um ritmo de empresa privada. O que no setor público, como o Jair falou aqui, o que acontece em uma semana no setor privado, no setor público, se você não acelerar todos os dias, nem em 30, nem em 60 dias, você consegue entregar, né, Jair? Então, ainda mais uma cidade pequena como a nossa, que era uma cidade com umas condições bem precárias, hoje vive uma realidade diferente. Então, um pouquinho aí da história. E hoje, a campanha eleitoral é totalmente diferente. Hoje nós temos aí o marketing na área pública, hoje, como eu falo, já há 20 anos, mas hoje modernizou muito. Veio lá com o Duda Mendonça, foi aperfeiçoando, foi melhorando. E hoje é fundamental as pesquisas eleitorais, você tem embasamento e o trabalho voltado na comunicação, nas redes sociais. Você fala, eu me lembro que na minha primeira eleição há 25 anos atrás, nós conseguimos fazer reuniões de 1 hora, 50 minutos, na residência, marcava lá 3 reuniões por noite, umas 7, outras 8, outras 9. Hoje você fala que você vai na casa de uma pessoa, vai ficar 1 hora falando, não aparece ninguém. Não vai. Se você não tiver uma comunicação de 1 minuto no máximo na rede social, ninguém mais assiste. Acabou. Então mudou, né? Eu tomava 40 cafezinhos por dia. Era café, era torta de abacate, era tudo. Mas é muito legal isso quando fala do público privado, né? E por muito tempo a gente teve próximo. E eu tava lá no CLT e querendo fazer mais ou menos, gostei muito da sua história, pessoal, mais ou menos isso, né? Só que eu comecei antes de sair do CLT. Eu até causei um problema. Teve um dia que eu tive uma entrevista com o compliance da empresa lá, porque eu declarava para a empresa o que eu fazia. Eu declarava que eu dava palestra, eu declarava. E começa a incomodar, né? Porque imagine, você num sábado, eu dentro da PepsiCo, dando uma palestra num final de semana, eu dando aula para um cliente da empresa que eu estou trabalhando. Eu não estou falando de... Eu trabalhava na DHL, eu não estava falando de logística, né? Eu estava falando... E aí no público eu falei, cara, como é que uma empresa pode ajudar o público, né? Eu tava com a cabeça meio Percival naquela época ali. Como é que eu faço os negócios doidos aqui, né? E aí eu trouxe aquele anel, o Oura Ring, que é um anel que mede batimento cardíaco, oxigenação, sono profundo e etc. Qual que era a minha ideia? Era dar na população, para as pessoas que são cuidadas em casa, né, os idosos, e aí a prefeitura conseguir, da Secretaria da Saúde, controlar o idoso. Porque quanto mais você evitar de tirar o idoso para ir para qualquer lugar, e eu falo isso porque eu testei no meu pai, né? Esses dias eu tive que levar meu pai no médico. Meu pai vai no médico há 25 anos. Ele é cego, ele teve um tumor no cérebro. Eu falei, doutor, ele estava cego há 1 ano atrás. Você acha que se ele está vivo, você acha que sarou a cegueira dele? Não, mas tem que trazer aqui de novo para fazer o exame. Eu falei, mas se ele era cego há 1 ano atrás e ele está vivo, para quê? Não. Aí eu tive que levar, porque ele tem um colírio por causa da pressão, mas ele é cego. E eu tive que pegar meu pai, colocar num carro. Eu falei, como que a gente consegue remotamente fazer isso, né? Inovar, isso que o Maurício falou da comunicação, da tecnologia que vai, a maneira com que a gente lidava antigamente, a gente precisa utilizar dessa tecnologia, da rede social. E quando eu falo rede social é os dados, a comunicação, né? Para a gente conseguir conectar a necessidade hoje do século XXI. Eu estava numa discussão e vou até com a Karen, depois você vai me ajudar com ela, Perceval. Sim. Ela tem uma filha de 7 anos, ela falou, não, porque ela vai se formar na faculdade tal. Eu falei, Karen, quando sua filha tiver 20 anos, o emprego que ela vai trabalhar nem existe ainda. Pode ser o que ela vai fazer, mas nem imagine, exista. Neto, a dificuldade nossa, pelo menos, acho que o Percival e o Jair somos mais ou menos contemporâneos, né? Nós vivemos geração antes dos nossos pais, dos nossos avós, essa mudança e agora essa nova geração. Nós tivemos que ir se adaptando. É mais só seu filho, meu filho, que fez engenharia de produção, ele já veio. Já nasceu no mundo. Já nasceu digital, né? Já nasceu digital. Mas eu acho que essa foi uma baita de uma sorte histórica que nós tivemos. Eu também acho. Nós éramos analógicos e somos digitais. Eu gosto muito da questão pública.
pessoal. Meu pai era funcionário público, minha irmã é funcionária pública, e às vezes a gente senta numa conversa e fala assim, por que a gente tem que dividir os dois mundos? Por que a gente divide o mundo privado do mundo público? Às vezes eu me pego a pensar nisso. A hora que a gente não dividir mais isso, for uma coisa só, eu acho que tudo vai ficar tão fácil. Você falou numa postura, né, de sociedade. Se a gente olhar assim, pega qualquer rei da Idade Média, qualquer um. Hoje, qualquer pessoa muito humilde vive melhor que ele. Se for para pensar em várias O condições. cara mais circunstâncias, poderoso né? do mundo, se você, naquele momento da Idade Média, certo? Com toda a riqueza, se você pegar como ele vivia lá, naquele momento, e ver agora uma pessoa mais humilde, mais vive melhor que ele lá. Então, é inevitável que a gente melhorou. Eu estava vendo o Ricardo Amorim falar de estatística, eu gosto de acompanhar ele, porque ele é um cara de números. Ele estava trazendo números que, assim, a nossa qualidade de vida só vem aumentando no mundo. E aí, ele colocou uma provocação que me marcou essa semana. Falou, quando você resolve aqueles problemas básicos, você começa a achar que aqueles problemas que antigamente não eram problemas, passam a ser o fim da sua vida. Né? Por que a gente, e não que a gente não deva tratar, por que a gente trata bullying nas escolas hoje com as crianças? Na minha época, tinha. Tinha, isso aí era porrada no final. Só que existiam tantos outros problemas maiores que aquele não era um problema. Isso aí. Então, esse é o peso da sociedade evoluir. Agora, eu acho que o momento que a gente começar a parar de dividir as coisas, né, para um bem comum, eu acho que a gente vai viver uma outra sociedade. Mas você sabe o que acontece, Percival? E aí é onde eu me deparo com o grande problema é o lado mal sombrio do ser humano. Sim. Vou dar um exemplo para você. Eu vi uma reportagem essa semana que para as enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul, o governo federal disponibilizou 6 bilhões de reais. Sim. Eles estão engatinhando ainda para fazer a recolocação das pessoas que foram desabrigadas. Sim. Aí a prefeita falou, olha, o dinheiro está lá, está disponível. O problema é a máquina pública é muito lenta. Sim. Nós estamos com problema de projeto. E aí, sabe o que acontece? O Maurício até me contou esses dias do ar-condicionado lá de Hortolândia. Uhum. Pregão nacional. Sim. O cara vai lá, ele dá o menor lance, depois ele não tem condição de entregar. Sim. E aí o que acontece? O cara que ganhou, que tinha condição de entregar, estava com preço a maior, como é que ele emplaca aquilo ali depois? Não, e segundo, o cara que não ganhou, que perdeu, ele tem que contestar o que ganhou. Não é que ele ganha depois fácil, né? Você começa a ter que eliminar Aí começa a a briga. burocracia. E aí o prefeito fica lá que nem bobo esperando os caras pararem e a população cobrando dele uma saída, uma solução para o problema. Ele está com o dinheiro, ele fez a licitação como manda a lei, mas os caras que participaram do pleito Não tem como entregar. estão se matando. Sim. E enquanto não encerrar essa fase, ele não pode abrir outro. Fica engessado, né? Fica Eu engessado. fiz, e é muito legal, e a gente fala por arrudeio, né? Voltando para o empreendedorismo e para o funil, que é tudo isso. Mas eu participei uma vez de um pregão do leilão, tentando vender para o público, para o privado, e existe uma regra lá que se você é microempresa e o outro cara não é MEI, ele precisa ter um preço 10% mais barato que o seu. Que jeito que uma grande empresa vai ter um preço 10% Mais barato. abaixo do mais barato que é pequeno? Eu falei, quem inventou essa regra? Eu falei, o cara já é grande, a máquina dele já é mais pesada, né? Sim. Mas olhando isso, é super... Porque a gente está sempre falando de pessoas, né? Uhum. E é isso, o público, o privado... foi muito bacana o disclaimer que o Maurício fez do que mudou nos últimos 25, 26 anos. Sim. E como é que você entende toda essa mudança? Porque... na minha casa, eu tenho neta e neto, né? Então, na minha casa, o menorzinho lá, 2 anos, mais velho, 47 anos. Uma venda na minha casa é muito difícil. Porque você tem uma criança de 12, você tem uma de 15, você tem uma de 27. Como é que você consegue, né? Olhando para uma mesa de negócios, um dia eu estava numa reunião na DHL, na DHL, tinham 2 caras na mesa. Um tinha 20 anos de empresa e outro tinha 20 anos de idade. Sim. Como é que essa cultura e tudo isso que a gente falou aqui de pessoas, como é que consegue num funil de vendas, como é que o empreendedor consegue falar, não, peraí, achei meu público-alvo, mas como é que lida com isso, né? Legal. A pessoa que está tomando a decisão, ela pode ter 1/3 da idade de quem está vendendo, né? Legal.
Legal. Eu vou citar aqui, e aí, que eu gosto de fazer, vou citar outro livro, tá? Tem um livro interessante que chama-se As Cartas de Bezos, do Jeff Bezos, que ele Jeff da Bezos, Amazon, né? A história É legal porque não foi escrito por ele, é um jornalista, compilou as cartas que ele faz a cada tempo para os seus acionistas, e tem um capítulo lá que para mim me marcou e foi também um momento de virada na minha vida. Que ele falou assim, todo mundo se aproxima de mim e pergunta o que vai mudar. Qual que é a próxima? Como que eu vou fazer diferente? E ninguém pergunta para mim o que não vai mudar. Então é assim, por mais rápido que tenha sido a nossa evolução, e gente, é histórico que a evolução que a gente está vivendo agora é um pelo, é um grão de areia na história do universo. E se a gente olhar, essa curva exponencial é depois de 1500, depois das grandes navegações. Se você olhar a evolução do homem, ela começa depois de 1500. Ela dá um grande Então foi salto. ontem. Não, do fogo para navegação Foi é ontem. séculos, Foi né? ontem, né? Então, se a gente começar a entender isso, e aí que eu falo, eu gosto de dizer uma coisa, eu vou ser bem vendedor agora. Quando você perde uma venda? Quando você quer vender. Porque ninguém gosta de vender, todo mundo gosta de comprar. Isso é natural, isso nunca vai mudar. Então, se quando eu monto minha estratégia de vender uma ideia, de vender um projeto, eu penso justamente, olha que contra-intuitivo, não vender, você está mais perto do sucesso de você realmente levar uma mudança para alguém. E tudo fica mais fácil em vendas quando você coloca uma palavrinha na sua estratégia, que é o que você transforma. Porque se você não transforma, para vender uma ideia, se você não transforma alguém, você não vai vender. Se você vai vender um produto e você não transforma aquilo, você não vai vender. Então, acho que a grande estratégia, eu gosto de falar isso nas minhas palestras, que é o seguinte, a gente vive hoje o jogo da velocidade. Quem fizer bem feito, mais rápido, mais vezes, é quem vai vencer. Então, para você fazer isso, você tem que ser simples. Olha só, o que não vai mudar é a simplicidade. Nunca vai mudar. Simplifique. Até um dos nossos princípios na empresa é, se não for simples, não funciona. Uma das coisas que eu observo, que nós estávamos falando de rapidez, né? Até a Segunda Guerra Mundial, o ciclo de mudança era ciclo de 20, 30 anos para ter uma mudança. A partir da Segunda Guerra Mundial, nós passamos a ter ciclos de 10 anos. A cada 10 anos tínhamos uma inovação, uma novidade. De 1995 para cá, isso caiu para 5 anos. E de alguns anos para cá, é a cada 4 meses. A cada 4 meses nós temos, já virou um ciclo. Você percebe pelo algoritmo das redes sociais. A cada 4 meses ela muda. Tem uma lei que se chama Lei de Moore, né, que fala assim que a tecnologia ela dobra de tamanho a cada 18 meses. Né? Isso já deve estar ultrapassado, esse ciclo deve ter diminuído, mas você imagina o quanto isso é exponencial. Só que a gente não tem esse alcance. Porque eu falo, uma das grandes características é uma só. Enquanto a nossa espécie, nós como seres humanos, a gente cresce linearmente, ou seja, é degrau por degrau, a gente não dá saltos de evolução, né? A tecnologia cresceu exponencial. Então criou-se um gap muito grande do que é tecnologia e do que você acompanha a tecnologia. Então a gente está deixando de fazer o mais interessante, que é ser simples. Tem uma experiência legal que eu gosto de fazer, que é quando eu estou conversando com o pessoal, eu falo, ó, eu vou falar o número, você fala o próximo número que vem na sua cabeça. Aí eu falo 2, 4, aí a pessoa fala, todo mundo deve ter pensado, a grande maioria pensa 6. Não é exponencial. 2, 4, 8, 16, 32. A gente não pensa assim. A gente não pensa assim, a gente sempre vai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Você vai levar muito mais tempo do que se o seu cérebro pensar 2, 4, 8, 16. Porque eu dobrei o 2. Eu não falei 2, 4, 6. Eu dobrei. Se você manter o cérebro... E se você faz esse exercício, em colocar seu cérebro nisso, né, nessa mudança, você consegue ser exponencial. E o último, acho que até já a gente está beirando para o final, chegou em casa hoje, ou se estiver em casa, na hora que for tomar banho, se você tomar banho de frente para o chuveiro, tenta tomar banho de costas. Porque todo mundo ou toma de frente ou toma de costas. Se você tomar de frente, experimenta. Você não acha o sabonete dentro do seu banheiro. Porque você está tão acostumado a fazer o mesmo movimento, quando você muda dentro do banheiro, super controlado,
você fala, não, o que aconteceu aqui? Para onde que tá o chuveiro? Deixa eu ver. A água tá, aí você vai para frente, aí vai para trás, a água não cai. Você não consegue, você fica ali uns 30 segundos tentando se achar dentro de um banheiro que você usa há 30 anos. Então, o exponencial, né? Eu acho que o pensar diferente é super... E eu acho que, aí voltando para o mundo do empreendedorismo, eu acho que esse é uma das grandes missões das empresas, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, esse comportamento, né? Aliás, tem outro livro que eu cito, que é A Lógica do Consumo. Pra mim é um livro... Sabe que você depois vai ter que me passar Faço, todos para eu faço tudo colocar isso, lá. Faço tudo isso com o maior prazer. E fala de um estudo do mundo inteiro, como que as pessoas se comportam para isso. E eu falo assim, dica de vendas, tá? Empreendedor que precisa vender mais. É muito mais simples do que parece, é só você entender que a mente do teu comprador funciona como a sua mente. A nossa mente só faz uma coisa. Essa máquina maravilhosa que a gente tem. Ela só faz uma coisa. Ela quer economizar energia. Ponto. Por que você se condiciona a tantas coisas, né? De fazer sempre a mesma coisa? Porque vai economizar energia. Quer vender mais então? Economiza a energia do teu cliente. É isso aí. Sabe? Quer convencer mais pessoas? Quer que pessoas te ouçam mais? Economiza a energia das pessoas. Facilita a vida deles. Aí as pessoas vão dar mais atenção para você. Então, assim, o que é venda? É você diminuir o atrito que você tem entre teu produto ou serviço para as pessoas, fazer isso de forma metódica, sistemática, com números, porque vendas é matemática, e você vai saber onde você tem que melhorar. Você faz isso, aí a nossa tríade, para fechar aqui, que eu gosto muito, é meta bem definida, método bem desenhado, execução consistente. Acabou. Show de bola. Meta, método e execução consistente. Perfeito. Gente, nosso horário lamentavelmente chegou ao final. O papo está muito bom, muito gostoso, mas nosso horário já deu. E vou começar aqui pelo Percival. Percival, foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter vindo aqui dividir conosco o seu conhecimento. Jair, eu que agradeço. Você sabe que quando você me chamar, cara, eu confio muito no teu trabalho, né? Do pouco tempo que a gente se conhece, mas você é uma pessoa que já me inspira. Então, você me chamou. Se eu tiver agenda, se eu tiver por perto, conta comigo que eu vou estar aqui. Maravilha. Obrigado pela oportunidade. Lílio Neto. Muito obrigado, meus amigos. Alô, renovadores. Eu estou muito feliz, Percival. É sempre... A troca é uma aula, né? Então, obrigado pelo seu tempo, por abrir. E por ter vindo para Indaiatuba, né? Indaiatuba é a cidade, né? Isso aqui é a Dubai brasileira. Maurício Baroni. Também agradecer a todos vocês que nos acompanharam pela TV Sol, pelo YouTube. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Agradecer o Percival. Uma aula, né? A gente ficou ouvindo aqui, passaria horas ouvindo, então já está convidado para voltar nos próximos programas. Aloha, Neto. É nóis. Hoje não é aniversário da esposa essa Hoje semana. não, ainda passou. Já foi? Ela falou, Maurício lembrou. Obrigado, Maurício. Eu falei Neto, para ela, Maurício. Acabou de dormir com o cachorro, hein? Não, o Maurício me lembrou do aniversário da minha esposa, que eu falei, puto, cara, o que exemplo memória. que você deu aí do chuveiro, tá vendo? É isso aí. Jair, um abraço. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Aproveitem o final de feriado e o fim de semana. É isso aí, obrigado pelo carinho da sua audiência, como sempre, a gente fica por aqui. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, ao vivo, estaremos aqui pela TV Sol, canal 48, com você, com mais Inova e Ação. Até lá, fique com Deus, muita paz.